Tem uma outra notícia, porque aquela trégua entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas não durou muito tempo. Nesta quinta-feira, o deputado voltou a criticar o governador de São Paulo. Pelas redes sociais, Eduardo cobrou Tarcísio por ter o deputado estadual Guto Zacarias como um de seus vice-líderes no governo na Assembleia Legislativa. Eduardo lembra que o parlamentar já fez críticas a Jair Bolsonaro. Você, Dávila, a gente tem acompanhado, né, de maneira quase que sistemática, Eduardo Bolsonaro, sempre quando pode, dando uma alfinetada. Nada muito grave, né, mas em meio a uma situação difícil, me parece que figuras importantes da direita talvez deveriam estar juntas, né, coesas, conectadas. Não parece que é isso que esteja acontecendo lá dentro desse grupo que parecia que tinha uma unidade, né? É verdade. E é uma pena. Ao invés de ser um momento de união, não, é um momento de desunião. E isso, o que eu acho hoje louvável é como o governador de São Paulo está lidando bem com este problema. Está contemporizando, não respondendo, não reagindo, tocando a sua vida, preocupado com o Estado que exporta 30% para os Estados Unidos, como isso vai afetar as indústrias e os negócios aqui no estado de São Paulo, antecipando-se ao governo federal e já criando linha de crédito. Ou seja, ele continua a governar e não está dando a devida importância para os ataques de Eduardo Bolsonaro. E esta é a postura que ele deve manter daqui para frente. Porque, inclusive, a postura de Eduardo Bolsonaro vem sendo, inclusive, criticada pelo seu irmão, Flávio, e até mesmo pelo presidente Bolsonaro, que já deu um puxão de orelha lá atrás. Então, assim, tornou-se uma coisa pessoal do deputado Eduardo Bolsonaro com o governador de São Paulo, mas não a ponto de poluir relações, porque a relação do governador Tarcísio com o presidente Bolsonaro continua boa e o governador Tarcísio continua focado na sua tarefa de governar o estado de São Paulo, defender a indústria, o negócio e o serviço no estado de São Paulo, e já está agindo para encontrar pelo menos um paliativo de curto prazo para enfrentar a inevitável tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Agora, Koba, em linhas gerais, Tarcísio de Freitas tem uma interlocução e um relacionamento muito bom com os deputados estaduais, né? Os deputados que trabalham na Assembleia Legislativa de São Paulo. Me parece que o problema aí talvez seja que Guto Zacarias pertence ao MBL, né? E aí há uma cisão histórica, uma antipatia de Eduardo Bolsonaro com o MBL. A governabilidade do governador Tarcísio na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, é intocável, né? Está muito tranquila, tem ali apoio do presidente da casa, do André do Prado, da grande maioria dos parlamentares, dos deputados estaduais, e inclusive do Guto Zacarias, que é do MBL, e por ter sido do MBL, aliás, por ser até hoje do MBL, ter sido eleito justamente pelo movimento, é que o Eduardo Bolsonaro não se sente confortável, porque o MBL, durante as eleições de 2022, principalmente no segundo turno, se colocou como neutro, ou seja, não apoiou nem Bolsonaro nem o Lula. E isso talvez gere o ressentimento no Eduardo Bolsonaro de, veja só, alguém que não se posicionou a nosso favor em 2022, teria de alguma maneira ajudado a eleger então o presidente Lula, já que a diferença de votos foi pouca, não seria alguém para ser um aliado. Isso mostra um isolamento completo do Eduardo Bolsonaro, porque na política, quem quer que seja o governador precisa buscar sim muitos aliados do parlamento. Aliás, o governador precisa do poder legislativo. E, em especial, essa crítica mostra que Eduardo Bolsonaro, de fato, é muito diferente do Tarcísio, e o Tarcísio é muito diferente do Eduardo Bolsonaro. Veja que o Tarcísio tem uma aptidão de diálogo muito maior com quem quer que seja, principalmente com aqueles que têm muito mais em comum do que diferenças. Essa é a situação do Guto Zacarias com o Tarcísio. As ideias em relação à política econômica, as ideias em relação a muitas outras questões são comuns. E por isso mesmo aqui há o alinhamento natural. Eu imagino, será que se o Eduardo Bolsonaro fosse o governador de São Paulo, então ele rejeitaria esse apoio? Ele falaria, não, você deputado, porque em 2022 ou porque em tal situação você eu não aceito como aliado. Ele jogaria o parlamentar para a oposição? Veja só, não é o perfil de quem procura o diálogo e procure a governabilidade.
E o Eduardo Bolsonaro, só para encerrar, Caniato, ele, dessa maneira, está cometendo um dos erros mais crassos da política, que é resolver os problemas com seus aliados no público, publicamente. O PT, historicamente, soube lidar muito bem com essas questões. Quando da porta para fora, muita crítica, opositor, militância na rua, é manifestação, é tudo aquilo que a gente sabe, e da porta para dentro só se resolve internamente. Os conflitos internos se resolvem internamente. O Eduardo Bolsonaro vai lá e demonstra uma grande cisão na direita, faltando um ano para as eleições. Quero agradecer a mensagem da Ana Luísa Sassen. Muito obrigado pela audiência, Ana. Agora, muita gente aqui do nosso chat querendo escutar, claro, o comentário do Cristiano Beraldo. Beraldo a gente tem que liberar, que tem um voo, né, Beraldo? A gente tem que liberar, que o Beraldo, inclusive, vem aqui para o Brasil, mas queremos escutá-lo. O Beraldo conhece o Guto Zacarias. Agora, para além do MBL, Beraldo, o Guto Zacarias é do União Brasil. União Brasil apoia Tarcísio de Freitas. Enfim, queria sua reflexão sobre as críticas de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio de Freitas. União Brasil é pragmático, apoia quem está no poder, não é, Caneta? Mas o que se trata essa manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro? O Guto Zacarias gravou um vídeo que ele publicou nas redes sociais ontem, onde ele explica as razões pelas quais ele não apoia nem Bolsonaro, ou ele critica Bolsonaro, ele critica Lula e critica Alexandre de Moraes, dizendo os argumentos por que ele não apoia Jair Bolsonaro. E ele lembra que durante a presidência de Jair Bolsonaro, Bolsonaro colocou na Procuradoria-Geral da República Augusto Aras, que era muito ligado ao PT. E a missão, segundo a alegação de Guto Zacarias, a missão para salvar o filho Flávio, que naquele momento estava respondendo pela prática de rachadinha, era acabar com a Lava Jato. Isso realmente aconteceu, a Lava Jato acabou no governo de Jair Bolsonaro. Depois, ele lembra que Jair Bolsonaro vetou uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que limitava as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, algo que agora teria sido muito favorável a Jair Bolsonaro. Que também Jair Bolsonaro se aliou ao Centrão, coisa que ele disse na campanha que jamais faria, que o Centrão era o problema, etc. Então, ele vai demonstrando todas essas incoerências do governo Jair Bolsonaro. Como Eduardo está pressionado, porque tem sido muito criticado em razão das posturas adotadas nesta questão das tarifas que atingem pesadamente as empresas de São Paulo, lembrando que Eduardo Bolsonaro foi dos deputados mais votados na última eleição, justamente para defender os interesses do Estado de São Paulo, e agora dizendo que, enfim, prefere ver a terra arrasada, mas se sentir vingado. Então isso tudo vai colocando Eduardo Bolsonaro nas cordas e ele vai reagindo, cobrando, como você disse, publicamente, apoio das figuras que são devedoras de Jair Bolsonaro, como é o caso de Tarcísio de Freitas, que não deixa de reconhecer que a eleição dele para o governo de São Paulo se deve ao apoio recebido por Jair Bolsonaro. Tarcísio nunca deixou de reconhecer isso, mas agora Eduardo Bolsonaro quer algo a mais, quer que o governador se posicione contra, perseguindo aqueles que ousam criticar a família Bolsonaro. E aí a gente se pergunta, a liberdade de expressão para todos ou a liberdade de expressão ela só é importante também para algumas figuras, conforme o pensamento de Eduardo Bolsonaro? Aí, legal. Cristiano Beraldo, grande abraço, Beraldo, boa viagem para você, a gente segue em contato e seguimos nas reflexões sobre os temas importantes. Eu vou até passar para o Dávila, porque há muitas discussões em relação a como o grupo liberal conservador na política brasileira deve se comportar caso esse cenário talvez de isolamento de Eduardo Bolsonaro, que adota um discurso
mais duro, que não é compartilhado por todos os integrantes da direita brasileira. Muitos não concordam com alguns posicionamentos de Eduardo Bolsonaro, e uma vez que Jair Bolsonaro está impedido de se manifestar da maneira como vinha fazendo, isso mudaria a dinâmica das relações entre os players da direita. Queria que você fizesse uma reflexão se a gente começa a observar o início de uma cisão, ou de uma possível cisão, de uma ruptura, olhando para dois grupos principais na direita, na política, esses grupos políticos na direita brasileira. Dávila, de um lado, família Bolsonaro, Partido Liberal, e do outro, talvez, os demais, inclusive, olhando para Partido Novo e aqueles partidos de centro-direita. Dávila. Candidato, eu não acho que haverá essa divisão, não. Eu acho que quem está se isolando na direita é Eduardo Bolsonaro com o seu discurso. Eu entendo que o pragmatismo em torno do PL, inclusive de demais Bolsonaros em relação a esses candidatos importantes da direita, como é o caso de Tarcísio de Freitas, é o contrário, é buscando os pontos em comuns para marchar juntos nas eleições de 2026. Então eu vejo que essas atitudes destemperadas do deputado Eduardo Bolsonaro, é ele que está se isolando cada vez mais. E como ninguém reage, ou seja, o governador não reage, a senadora Tereza Cristina também não reage, todo mundo que recebe os golpes de Eduardo Bolsonaro, na verdade está quieto, tocando a vida, porque tem mais o que fazer do que ficar brigando em rede social. Aliás, num momento tão grave como o Brasil está passando, né? Então, eu entendo que quem está se isolando desse processo é Eduardo Bolsonaro, que vai ter, inclusive, dificuldade de se eleger. Se ele quiser disputar a eleição em São Paulo, como é que ele vai disputar a eleição em São Paulo tratando mal o governador do estado? Então, eu não vejo hoje essa divisão na direita, não. Eu vejo que há esse isolamento de Eduardo Bolsonaro em relação ao quadro. E vamos ver como as coisas vão andando aqui para frente. No fundo, eu vejo com bons olhos até a maturidade das pessoas na direita para não transformar uma rixa pessoal num bate-boca político capaz de dividir a direita. Você, Nelson Kobayashi, é possível fazer que tipo de projeção com um cenário em que Eduardo Bolsonaro, que é uma figura muito importante, que poderia ser inclusive o porta-voz do pai, Jair Bolsonaro, após as medidas impostas, acaba adotando uma estratégia de dar declarações muito fortes e que não necessariamente acaba recebendo apoio de todos na direita? Olha, Caniato, a situação do Eduardo Bolsonaro neste momento é de alguém que está com muitos problemas, muitos deles injustificáveis aí, e talvez ele não esteja escolhendo bem as suas lutas, porque nesse momento ele está com a situação jurídica complicada, as decisões que impõem as cautelares ao ex-presidente Bolsonaro falam muito mais do próprio Eduardo e da sua conduta nos Estados Unidos. Ele está com medidas restritivas agora em relação inclusive a movimentações financeiras que envolvem, do meu ponto de vista até ilegalmente fora dos preceitos legais, a própria família, terceiros que não são partes, que nada tem a ver com o processo, mas que foram alcançadas por conta da situação do Eduardo Bolsonaro. E está longe do Brasil, tem a situação do seu mandato, tem a situação da sua candidatura no ano que vem, e ele está escolhendo falar do Tarcísio de Freitas, que é governador do estado de São Paulo e que tem as suas escolhas aqui legítimas na condição de governador. Ele já havia feito as críticas iniciais ao Tarcísio, depois se reconciliaram, inclusive postaram que tiveram uma ligação entre os dois e que tinham colocado ali os pingos nos is na relação deles, e que agora parece já teve seu prazo de validade escoado, essa conciliação com a nova crítica do Eduardo ao Tarcísio de Freitas, principalmente com um não assunto, que é quem é e não é aliado do governador na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vejamos que estamos falando de um deputado federal que está preocupado com um deputado aqui do Estado de São Paulo. Um deputado federal
com os assuntos nacionais para serem discutidos, falando aqui de entre tantos, dezenas de parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, Eduardo Bolsonaro não está escolhendo bem as suas lutas nesse momento. Ele tem que traçar uma estratégia de reação, tem motivos e razão para isso, mas não é falando do Tarcísio e principalmente não é dividindo aí a opinião pública em relação a alguém que pode estar na condição de candidato à presidência no ano que vem, que isso vai se resolver. Pois é, agradecer muito as mensagens das pessoas que acompanham o programa e também enviam seus comentários, inclusive um forte abraço a Lena Pedrosa, Silvio Vieira Leme e a Leonilda dos Santos. Tá brava, Leonilda. Obrigado pela audiência, viu, Leonilda? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em 1 minuto e 20, é bem rápido, hein? Conto com você, até já.